Eu li em Isaías que fala dos cães gananciosos. E agora estou lendo aqui dos falsos mestres e enganadores. 2 Pedro 2, capítulo 2, verso 1 a 4. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Messias que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Tá vendo aí, meus irmãos? E muitos estão seguindo já. E isto já está acontecendo. Muitos estão seguindo esses falsos profetas, que estão aí enganando a todos que seguem. E o Messias e o caminho da verdade está sendo tirado deles. E por avareza farão de vós negócios. Lembra dos cães devoradores, gananciosos, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormida. Irmãos, e os profetas de hoje, irmãos, será que eles estão lendo isso aqui? Será que eles têm coragem de ler esses versículos? Claro, os que estão na doutrina, sim. Os que não são enganadores, sim. Os que não são da perdição, sim. Eles vão ler, vão ter coragem de ler. Os que não estão embriagados com o vinho de Babilônia vão ler isso aqui. E porque se o Eterno não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, e entregou as cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, ou seja, guardado, poupados para o juízo que virá, do Apocalipse fala. Irmãos, aí eu pergunto, por que esses doutores da lei de hoje estão fazendo aí uma bagunça, estão retalhando o corpo do Messias? E aí eu pergunto, por que não está acontecendo nada? Os devoradores, sabe por quê, irmão? Porque é o que está escrito aqui, ó. Eles estão sendo guardados para o juízo, para o final. Porque se o Eterno não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, e entregou as cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. A taça do Eterno está transbordando. E aí, meu irmão, vai ficar para o juízo. Balaão, ele conduziu as ovelhas do Eterno para a perdição. Sabe por quê? Porque ele foi um devorador de almas. E aí, meus irmãos, hoje, sabe quem são os devoradores de almas? São estes profetas que estão enganando. Muito bem, irmãos. E agora, esses falsos profetas vão dizer, mas ele só está falando das coisas ruins. Olha o que está acontecendo.
As coisas boas também, por incrível que pareça, vêm desses falsos profetas. Mas por que, irmão? Porque Deus vela por sua palavra. Ele vela. Então o que acontece? Eles falam. Mesmo se falam com falsidade, alguns vão introduzir, essas falas vão introduzir na mente das ovelhas. E alguns, como nós aqui somos testemunha, eu e a irmã, isso introduziu na nossa mente. E o Espírito Santo trabalhou em nossas vidas e nos tirou da embriaguez. Vamos abrir em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá vendo, irmãos? Temos que conhecer a verdade para nós não ficarmos presos a doutrinas de homens. Romanos 7, capítulo 7, verso 1. Não sabeis vós, irmão, pois que fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligado pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamado adúltera, se for de outro homem, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós está mortos para a lei, pelo corpo do Messias, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que damos frutos ao Eterno. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são da lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei. Mas sabeis vós, irmão, pois, que fala aos que sabem a lei. Está vendo? Que conhece a lei. Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele vive, está-lhe ligado pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. Sabe o que Paulo está falando aqui, meus amados? Que o Messias morreu e ressuscitou dentre os mortos. A lei findou-se nele, morreu. Agora somos livres para quê? Casar de novo. É por isso que a Bíblia fala que o noivo já está à portas. Se voltarmos para o antigo rudimento, estamos traindo o noivo. Porque já não somos mais de outro. Somos do Messias. A lei do pecado não tem domínio sobre nós. Portanto, ele fala aqui, de sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro homem. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Estamos livres, saímos debaixo da lei e entramos debaixo da graça. Assim, meus irmãos, também vós está mortos para a lei, pelo corpo do Messias, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos. Está vendo?
somos do Messias, que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para o eterno, trabalharmos agora para o eterno. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que não pela lei operava em nossos membros, para darem fruto para a morte. Estávamos debaixo da lei, estavam mortos, e os frutos nossos eram para a morte também. Mas o apóstolo Paulo fala aqui, irmãos. O irmão pode estar perguntando, mas irmão, o apóstolo está falando aqui da lei. Que diremos, pois? É a lei pecado? O apóstolo pergunta. De modo nenhum. Mas por que Paulo falou isso? Que diremos, pois, é a lei? É a lei pecado? Se ele próprio fala que temos que sair debaixo da lei, ele está fazendo aqui uma alusão, de modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Ele fala da lei por causa do bem próprio que a lei fez para ele. Ele só conheceu a salvação por causa da lei. Senão pela lei, porque eu não conhecia a concupiscência, se a lei não dissesse. E aí, irmão? E agora? A lei está nos mostrando todos os dias os nossos pecados. Ele quer que nós voltemos ou voltamos para debaixo dela, da lei, lei dos pecados, lei de falsos doutores, lei das meretrizes que estão embriagando as ovelhas. Foi quando a lei falou para ele: não cobicharás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Portanto, sem a lei estava morto o pecado. Irmãos, Paulo aqui, ele está introduzindo a lei, por quê? Porque foi por causa da lei que ele foi para os braços do Messias. Ele pensava que estava fazendo algo de bom para o eterno. Ele estava debaixo da lei e fazendo algo terrível sem saber. Por isso que ele fala, foi por causa da lei, essa que me mostrou que eu estava errado. Por isso que ele fala bem aqui da lei, nesse sentido. Porque ele se lembrou, quando ele perseguia os cristãos, que o Messias falou para eles: por que me persegue? Por quê? Porque recalcitraste contra os aguilhões do Eterno, ou seja, da murra em ponta de lança. Foi aí que ele viu que a lei mostrou para ele que ele tinha que voltar, que ele tinha que ser salvo. Foi por causa da lei. O servo não fica para sempre na casa do seu senhor. O escravo não fica para sempre na casa do seu senhor. Mas o filho, sim. O filho fica para sempre na casa do pai. Por isso que ele fala aqui: agora não somos mais servo e nem escravo. Agora somos filhos do Eterno. Amém, irmãos? Vamos ficar com essa mensagem.